Jacob é um personagem bastante criticado pelos seus atos, mas o fato é que ele conseguiu sim o seu objetivo final, conseguiu guiar um candidato para tomar o seu lugar. Bom, eu concordo que várias de suas atitudes foram bastante questionáveis. A verdade é que Jacob e o monstro estavam apenas jogando gamão com as pessoas, e eles justificavam as suas ações com a famosa frase, é para um bem maior. Vamos analisar alguns dos mistérios que cerca essa grande jornada realizada pelo Jacob. Jacob seguiu a linha de raciocínio de sua mãe. Ele acreditava que os seres humanos eram corruptíveis, e por isso ele pretendia não interferir nas escolhas humanas. Ele desejava que as pessoas trazidas à ilha encontrassem por si só o caminho para se tornar um guardião. E esse seria então a pessoa escolhida por ele. Mas nós sabemos que o monstro sempre estava na ilha, e enquanto Jacob estava ausente, ele se fazia presente, manipulando e matando todos que chegavam na ilha. Muitas pessoas se perguntam por que Jacob simplesmente não adotou uma criança ou simplesmente teve um filho para doutrinar desde cedo. Isso de fato seria muito mais fácil do que caçar candidatos mundo afora. Porém, o fato é que Jacob entendia como era ser uma criança destinada a carregar esse fardo. Jacob tinha a percepção que a sua mãe só o amou depois que seu irmão a abandonou, e que esse suposto amor só veio acompanhado de interesses da parte dela. E analisando isso a fundo, o ciclo de ódio na ilha se iniciou justamente por causa da manipulação maternal dela, com seu irmão e com ele. Então isso explica o motivo de Jacob não querer adotar uma criança. A Alex, por exemplo, seria uma ótima opção, afinal ela era uma candidata. Jacob escolheu Richard para ser a sua voz ativa com novas pessoas que chegassem à ilha, para assim conseguir manter uma comunidade. Mas eu já comentei aqui em outro vídeo que Jacob nunca deu o valor necessário a Richard. Na verdade, sendo bem sincero, eu vejo Richard como a pessoa mais injustiçada no meio disso tudo. Na última temporada, fica bem explícito que ele sequer sabia sobre o funcionamento dos candidatos. Afinal, uma das cenas mais emocionantes da série é quando Richard estava tentando se matar na última temporada e a bomba simplesmente não explode, porque candidatos não podem se matar. Para quem não sabe, essa é uma regra imposta por Jacob. Candidatos não podem se matar e nem matarem uns aos outros. Por exemplo, o Michael não conseguia se matar porque ele era um candidato. Provavelmente isso também estava acontecendo com Loki, quando ele foi interrompido por Ben no momento exato da sua morte. Aliás, outra coisa bem revoltante é que a Ilana acaba se matando na última temporada. Isso significa que ela não era uma candidata, e isso é uma patifaria enorme. Afinal, a gente sabe que ela era a seguidora mais fiel de Jacob, porém aparentemente ela não tinha tanto valor assim para ele como ele tinha para ela. Como eu ia dizendo, Richard era um representante de Jacob na comunidade, e ele recebia supostas listas com nomes e também escrituras feitas por Jacob. Eu digo supostas, porque sinceramente eu não acredito que essas listas eram feitas realmente por Jacob. Existem outras duas possibilidades mais reais. Uma é que essas listas eram inventadas por Richard para conseguir recrutar pessoas que ele gostaria de ter ao seu lado. Afinal, todos os recrutados com a presença de Richard eram pessoas que ele conheceu no passado. Já outra possibilidade é que a lista era uma criação e manipulação da fumaça. Existe uma chance real disso ser verdade. Afinal, a gente vê que o Ben e o próprio Richard alteravam escolhas da lista. Como eu citei em um outro vídeo, existia uma ordem interna para sequestrar o Walt. Ben decide trocar o Walt para ter o Jack como prisioneiro e realizar a sua cirurgia. É válido lembrar que nessa historinha, 3 candidatas foram eliminadas: Shannon, Ana Lucia e Libby. Então a veracidade dessa lista é um mistério. Por que Jacob mandaria nomes e não ordens reais? Isso também abre um leque para a gente discutir sobre a relação de Jacob com os líderes escolhidos por Richard. A gente sabe que Widmore estava metido em várias falcatruas fora da ilha, descumprindo normas e leis da própria sociedade deles. No episódio em que a Juliette está prestes a ser punida, a gente vê uma loira chamada de Isabel, que aparentemente comandava julgamentos
movimentos feitos pelo grupo, e a gente vê uma frase bem interessante sendo dita: as regras não se aplicam. Ou seja, de fato eles seguiam um código de normas pré-estabelecidos, e que seguiam acreditando fielmente estar servindo a Jacob nessas ações. Porém, Ben ou Widmore, enquanto líderes, nunca se encontraram diretamente com Jacob, e até certo ponto eu acredito que Jacob sequer concordava com eles representarem uma liderança para o grupo. No momento em que Ben está prestes a matar Jacob, ele pergunta: "E eu? O que tem de tão errado comigo?" E Jacob responde bem friamente: "E você?" Analisando essa cena, eu acredito que o que Jacob quis resumir nessa fala é que simplesmente o que havia de errado com Ben era tudo. Sim, ele via Ben como um erro, mas novamente voltando para a questão lá de cima, Jacob deixava as pessoas encontrarem o seu destino na ilha, e por isso que nunca teria interferido nas escolhas de Richard de nomear líderes. Os candidatos de Jacob eram observados desde muito cedo, e essa observação era feita através de seu farol, aonde ele conseguia conectar a luz da ilha com a casa de cada um dos candidatos. Mas isso pode ou não ser totalmente verdade. Existe uma teoria popular de que Jacob mudava sua lista constantemente, com o objetivo de ludibriar a fumaça. Por exemplo, ele só nomeou Jin ou Sam como candidatos depois que os dois se casaram. O motivo disso seria porque no momento do casamento, ambos passaram a compartilhar o mesmo sobrenome, e isso seria uma dificuldade a mais para o monstro identificar quem ele poderia ou não matar. O mesmo teria se repetido com Echo e Amy, e teria se repetido com Claire e Jack mais tarde, que eram irmãos distantes e acabaram tendo essa ligação na ilha. Uma questão que a gente pode levantar aqui é a do Lapidus. Sim, Jacob pretendia levar ele para a ilha, mas ocorreu uma troca de piloto de última hora, e então Lapidus foi substituído e não coordenou a viagem da queda do Oceanic 815. Mas isso tudo foi parte do destino dele. Afinal, Jacob precisava de Lapidus para guiar o Ajira de volta para a ilha. A prova que isso tudo foi premeditado, que os outros estavam construindo uma pista de pouso na estação Hydra, e curiosamente a gente sabe que a Hydra era um local mais seguro para enfrentar a fumaça, afinal, ele teria uma certa dificuldade para atravessar o oceano. Então a importância do Lapidus foi extremamente crucial, ele sempre esteve nos planos de Jacob, mesmo que essa importância tenha sido adiada e bastante escondida. Outra dúvida que muita gente tem é qual dos coreanos seriam candidatos. A verdade é que Jacob toca no ombro dos dois durante o casamento. No entanto, devido às regras que Jacob seguia, mães não poderiam ser candidatas. Então aqui a gente excluiria Sam. Outra coisa que reforçaria isso é que todos aqueles que viajaram no tempo eram candidatos. Então certamente o Jin seria o escolhido. No geral, Jacob era bem hipócrita na minha concepção, simplesmente porque ele já tinha pré-estabelecido os preferidos dele, e mesmo assim usou algumas pessoas para conseguir salvar esses escolhidos. Por exemplo, ele nomeou vários candidatos, mas não dava a mesma importância entre eles. O Maicon, por exemplo, foi colocado em uma situação apavorante entre salvar o seu filho ou trair seus amigos, que por acaso também eram candidatos, mas que tinham um tratamento totalmente diferente. Eu gostaria de saber de vocês o que vocês acham do Jacob e de suas atitudes, se vocês enxergam coerência ou se acreditam que ele era algo mais próximo a um sociopata. Dissertem aí nos comentários a opinião de vocês, por favor. Antes de finalizar o vídeo, eu gostaria de conversar um pouco também com vocês. Muitos me pedem aí nos comentários para trazer vídeos mais longos. Eu vejo muita gente também dizendo que eu não ouço os inscritos, pois os canais gringos que falam de Lost trazem vídeos de mais de 40 minutos e que eu estou ignorando esses pedidos. Gente, na verdade eu pretendo em breve conseguir trazer isso para vocês, porém eu preciso me equipar melhor. Eu não tenho um bom microfone ainda e isso me causa muitos problemas na hora da gravação. Nosso canal está bem perto de ser monetizado, então a primeira coisa que eu farei com o dinheiro será comprar um novo microfone que me permita falar mais e gravar conteúdos mais longos. Eu não estou ignorando a opinião de vocês, eu apenas ainda não consigo trazer isso, mas está bem perto.
certo, eu prometo. E eu vejo muita gente aí comentando que se eu não ouvir os pedidos feitos pelos inscritos, irão acabar abandonando o canal e meu canal vai vir a regredir. E eu queria muito pedir a vocês para que não deixem de acompanhar o nosso canal nesse momento, pois é um momento muito importante, estamos em reta final para a monetização, e então eu poderei estar melhorando nossos equipamentos e consecutivamente a qualidade dos vídeos. Bom, era apenas isso que eu queria comentar com vocês. Obrigado por estarem aí hoje e sempre estar apoiando o nosso canal. Eu espero que vocês continuem comigo aí por muito tempo. Tamo junto. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam em nosso canal para me ajudar. Deixem o like e comentem o que acharam do vídeo, para que eu possa continuar trazendo conteúdos relacionados a Lost. Até a próxima. Tamo junto.